boletins de ocorrência, né, correspondente a crimes contra a dignidade sexual, cujas vítimas, né, dentre essas vítimas, né, estão uma criança que na época possuía 8 anos de idade, a outra 11 e uma adolescente de 15 anos. Então, esse trabalho se deveu a um conjunto de diligências, né, levado aí, feito pela investigação, e o êxito se deu aos contatos mantidos, né, o trabalho executado pelo núcleo de perícias do IC, o núcleo de Química e Biologia, São Paulo, onde tem o Banco Nacional de Dados Genéticos. Enfim, em 2021 foram registrados alguns crimes de estupros e que se repetiram, né, chamaram a nossa atenção em 2022. A partir desse momento, como ocorrem todas as situações, né, a nossa policial passou a empreender diligências, mas o resultado decorreu do cruzamento de dados genéticos. Nesses BOs, onde havia possibilidade de se realizar, né, o trabalho de campo, foi colhido material genético das vítimas e sêmen do autor. E isso foi enviado para esse banco de dados, né, do Núcleo de Química e Biologia de São Paulo. Esse indivíduo, o que favoreceu, na verdade, as investigações, foi o fato dele ter apresentado um documento falso aqui de São Paulo, que ele conseguiu em São Paulo, ele apresentou no Pará. Então, suscitou dúvida em relação, né, da delegada, que, por sua vez, colheu o material genético dele e enviou para esse núcleo aqui de São Paulo. Então, com esse cruzamento de dados, né, a compatibilidade resultou positiva em 3 situações, em 3 boletins de ocorrência. A partir daí, a nossa investigadora, né, a Aline, ela passou a ter contato com a delegacia do Pará, do Espírito Santo, onde ele registrava, né, as mesmas práticas delituosas. E ele se encontrava preso no estado do Pará. Conseguindo a fotografia, ela passou a vasculhar, a procurar os BOs, né, relacionados a esses fatos, e em contato com as vítimas, e ela observou, é claro, né, que apresentava a mesma abordagem, o mesmo modus operandi. Sempre ele abordava as vítimas com uso de faca. E também ele ingressava nas casas, apenas um caso ele abordou a vítima num pontilhão perto aí da Washington Luiz, ou um pontilhão sobre a Washington Luiz, né, a vítima que estava na via pública. As demais foi invasão de domicílio e constrangimento, né, das vítimas com uso de faca. Então, havia isso em comum nesses BOs levantados, né, pela investigação. As vítimas, também foi formulado o auto de reconhecimento fotográfico, a imagem que se conseguiu na delegacia do Pará, e apresentada às vítimas, não restaram dúvida. Nesse auto, a gente coloca a fotografia do autor, dentre outras que guardam semelhança. Então, elas foram, assim, muito firmes em apontá-lo como autor. Isso aí gerou esses 8 boletins de ocorrência, deram ensejo a 3 inquéritos policiais, e agora já relatados, eu representei pela prisão preventiva dele. Esse indivíduo encontra-se preso no Pará, né, cumprindo uma pena de mais de 20 anos, como eu disse a vocês, pela prática de delito contra a dignidade sexual. Doutora, um sucesso numa passarela na rodovia Washington Luiz. E os outros casos, só pode falar os bairros que foram esses ataques? Foram sim, ele rodava, ele possuía uma moto, então ele rodava a cidade toda, então vários pontos da cidade, Ercília, Caetano, Boa Vista, então ele rodava, e ele estudava, ele ficava à espreita, vendo quando, suponhamos no caso, o marido saía, familiares saíam para o trabalho, então ele ficava espreitando. Houve um caso, inclusive,
que a menina trabalhava, a garota, a mocinha, trabalhava como pajem, né? Cuidando de 2 crianças. E ele conversa com ela a pretexto de alugar o imóvel, e perguntando se havia mais pessoas na casa, e depois ele invade esse domicílio, né? E a constrange a prática sexual, mesmo estando as criancinhas no imóvel. Doutora, aqui em Rio Preto, né, na nossa região, foram então quantas vítimas que vocês chegaram na conclusão e qual o perfil dessas vítimas? 8 vítimas. 8 vítimas aqui na região. Isso, aqui da região. E a senhora chegou a falar no início sobre crianças. Isso, dentre essas vítimas está uma menina com 8 anos, outra garota com 11 e uma adolescente, 15 anos, idade que elas possuíam na época. Todas aqui de Rio Preto, então. Então foram Todas 3 aqui de Rio crianças, Preto. entre criança e adolescente, e as outras, então, já maiores de idade, porém mocinhas. Isso. Ele estava foragido para o Pará, doutora, e fugiu? Na Que circunstância ele foi verdade, pra lá? ele é de Altamira, no Pará. E ele foi para o Espírito Santo, ele praticou crime lá no Pará, ele fugiu para o Espírito Santo, do Espírito Santo ele veio para cá, né? E praticou essas barbaridades todas e voltou para lá. Mas no momento ele se encontra... Usou esse documento falso que eu disse para vocês, né? E que suscitou dúvida e as consequentes investigações. Mas então no momento ele se encontra preso, Encontra no preso. Pará, cumprindo uma pena de cerca de 20 anos, É. e agora vai ser acusado por mais esses 8 estupros, e estupro de Isso. vulnerável, inclusive. Isso. Doutora, qual que é a importância da tecnologia na identificação do DNA dele, esse uso que foi feito para identificá-lo? Esse cruzamento de bandas? Sim, isso foi fundamental. E eu acho que é importante que vocês também, sabe, façam esse trabalho junto à comunidade no sentido de preservação do local. Sabe, infelizmente a gente não gostaria que nada ocorresse, mas se por acaso, sabe, mantenha as vestes, não lave as vestes, lençol, onde houver vestígio, né, de material genético, no caso sêmen, né, e ela mesma, né, evitar a higiene pessoal, deixa passar pelo médico legista para depois fazê-lo, porque isso auxilia muito, isso foi fundamental. Você vê, a partir dessas 3 vítimas, chegou-se às 8. Né? O trabalho do Instituto de Criminalística e do Núcleo de Biologia foi extremamente importante. Por meio, nem sempre o material genético é possível extrair o DNA. É preciso de um trabalho, de uma cautela. Aquilo que os peritos aqui de São José do Rio Preto executaram de forma muito boa, sendo possível extrair o DNA. E existe um perfil nacional de banco genético, um perfil nacional de banco que envolve o material genético desses criminosos, com crimes graves contra a vida e crimes sexuais. E foi com a inclusão desse material genético no Banco Nacional que o nosso núcleo, aqui do estado de São Paulo, conseguiu fazer o cruzamento de dados. Doutora, a partir da identificação dele, pelo fato de ele ter passado, né, ter cometido crimes no Pará, Espírito Santo e em São Paulo, a senhora acredita que outras mulheres possam também ter sido vítimas desse mesmo homem e tenham coragem agora de fazer a denúncia? É importante que elas se registrem e façam essa denúncia, mesmo com ele preso? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante, porque realmente, às vezes, por pudor, a pessoa não registra a ocorrência, né? Então, isso é muito importante que se faça. Esses crimes ocorreram aqui em 2021. 21 e 2022, até porque ele registra em 2023 um crime no outro estado. Em Vitória, no Espírito Santo. Essa idade que tem esse criminoso? A idade dele? A idade de 34 anos. E ele levava uma vida normal aqui em Rio Preto? Quem que é esse cara? Vai ser feito esse trabalho de como ele convivia aqui? Na verdade, ele se apresentava muito bem. Ele captava clientela para fins de seguros automobilísticos. Então, ele ia em hospitais, ele conversava com as vítimas, né? Ele disse ter adquirido moto no leilão, ele usava essa moto adquirida no leilão. E nós temos a imagem que é incrível, né? A imagem que se logrou em câmeras aí de segurança, né? Ele com a camisa, mesma camisa, ou camisa semelhante com aquele que ele foi fotografado no momento da detenção, no Pará. Não é casado, não tem filhos? Não teve filhos, não era casado. Qual o perfil dele psicológico? Dá para traçar, doutora?
Ele alegou que era um compulsivo sexual. Compulsivo sexual, que já havia feito parte do exército e que havia se exonerado por exibicionismo. Ok. Obrigado, doutor. Doutor, isso aqui é